Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lória, sou a professora de Química. E toda semana aqui tem videozinho, tá, pra vocês, vídeo de aula mesmo. Todo vídeo de aula tem um exercício pra resolver e eu separei em 3 grandes grupos, né, que é inorgânica, físico-química e orgânica. E aí você pode se localizar melhor em qual tema você está buscando para você aprender hoje, nesse momento. Hoje o tema é tabela periódica. Então vamos lá, constrói comigo esse assunto. A gente viu propriedades químicas, propriedades, né, dos materiais, e aí a partir dessas propriedades materiais a gente começa a entender o que é o material, que são os átomos, como que eles se organizam, como que eles funcionam. E a partir daí a gente vai pegar aqueles átomos e trazer para elemento químico. Então a gente tem uma série de elementos químicos e a tabela periódica nada mais é do que a organização desses elementos químicos, que é o que a gente vai ver hoje. Como que esses elementos químicos estão organizados, ok? E o que tem de coincidência aí nisso tudo? A tabela periódica, antes de mais nada, é um instrumento para você usar, que vai te ajudar a chegar em algum lugar, a entender algumas coisas e a facilitar a sua vida, tá bom? Sua vida nos estudos de química, é claro. Então não foque tanto em decorar a tabela, mas foque em aprender ela, entender como ela funciona e, antes de mais nada, usar a tabela é muito importante, tá? Vamos lá então. Antes de mais nada, não esqueça de me seguir aqui, caso você não me siga, deixa seu like no vídeo, comenta se você quiser, fique à vontade. E vamos lá. O que significa tabela periódica? Tabela periódica, a ideia, né, tabela periódica, é um termo que indica que os elementos são organizados de acordo com as propriedades. E as propriedades são periódicas, elas se repetem, elas têm uma sequência lógica, tá bom? Então, essa sequência lógica de periodicidade dos elementos químicos é que está organizado na tabela. Então, o que a gente tem na tabela como organização? Vamos lá, que eu vou levar vocês para lá. Então, o primeiro item que a gente tem aqui são os raios atômicos. O raio atômico é o tamanho do átomo. É um raio, literalmente, né? O raio não é sempre do centro da circunferência para o final? É a mesma coisa, só que é do centro do núcleo para a última camada eletrônica daquele átomo. Esse é o tamanho do átomo. O átomo, eles crescem no sentido... Vou pegar uma tabela aqui para vocês verem. Aqui, ó, a gente tem a concentração dos metais e aqui a concentração dos não metais. Então, os metais que estão desse lado têm átomos maiores do que os não metais. Então, o raio atômico, ele cresce nesse sentido. Aqui são os não metais e aqui são os metais. Ele vai crescer nesse sentido. Por quê? Porque os metais, eles não gostam tanto de elétron. Então, os elétrons conseguem se expandir mais do que os não metais, que gostam mais de elétron, que atraem mais os elétrons para ele. Outra coisa que faz o raio crescer é o tamanho do átomo, literalmente, é o crescimento do número atômico no sentido vertical. A gente sempre avalia a tabela periódica na horizontal e na vertical. A gente não avalia na diagonal, tá? Então, de um canto para o outro canto, na mesma linha horizontal, ela vai crescer no sentido dos metais e vai crescendo de cima para baixo, tá? Energia de ionização é uma propriedade dos átomos. E o que ele fala? É a necessária para retirar um elétron e transformá-lo em íon. Quanto de energia um elemento químico precisa para aquele elétron sair dele e ele virar um íon? Então, quem precisa de muita energia de ionização são os não metais, que estão concentrados aqui nessa região. Os metais já não têm tanta afinidade com os elétrons assim. É mais fácil eles liberarem esse elétron. Então, a quantidade de energia necessária para eles é menor, entendeu? E a quantidade de energia para os não metais é maior, porque eles gostam muito dos elétrons. Essa é a informação. E aí a gente tem a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? A capacidade do átomo de atrair os elétrons. A mesma coisa como é difícil tirar um elétron de um não metal, ele tem uma força de atração muito alta. Então, aqui nos não metais, mais uma vez, tende a crescer essa propriedade. Nos metais, tende a diminuir, tá? Então, perceba que a única seta diferente aqui é do raio atômico, né?
A afinidade eletrônica é a mesma coisa, é a energia liberada para o átomo receber o elétron. Então ele libera muita energia. Quanto menos energia ele tem, mais estável ele é. Mesma coisa, todos eles. A tabela periódica ela também é organizada em grupos. Os grupos são as linhas verticais. Deixa eu ver os desenhos aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, o grupo 1, o grupo 2, 13, 14, 15, tá vendo aqui, ó? E aqui é o grupo 18, tá faltando um aí. Que são esses caras aqui, ó. O grupo 1 é os metais alcalinos terrosos, boro, carbono, nitrogênio, calcogênio e hidrogênio. O que você tem que saber? É isso aqui, ó. É isso que você tem que saber. Os alcalinos terrosos, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Esses são os principais elementos químicos que você tem que saber deles. Por que você tem que saber deles? Porque eles são especiais. Vocês vão ver já logo mais. E o que mais que você tem que saber? Que os elementos que estão pintados de amarelo aqui são os elementos representativos. Eles têm a distribuição eletrônica terminada em S ou SP. Coincidência ou não, é assim que funciona. Os elementos de transição, eles terminam a distribuição eletrônica no subnível D. E o de transição interna, que são os que ficam para fora, terminam no F. É interessante você saber isso, que você consegue saber muito mais sobre distribuição eletrônica usando a tabela. E quando você está estudando, isso é uma puta ferramenta para você, entendeu? E é isso que a gente vai ver de tabela hoje. O que ela tem de característica, né? O que tem de comum entre elas, as famílias e os grupos, que são importantes, e os elementos. Ah, outra coisa que é legal também você saber é que aqui, ó, eles têm características químicas semelhantes. O que significa? Que os metais alcalinos, que é do grupo 1, todos eles têm as mesmas características químicas, isto é, eles se ligam a outros elementos formando os compostos parecidos, tá bom? Isso é muito importante. Então, estou dando um exemplo do metal alcalino, mas isso serve para todos eles, entende? Todos os grupos na vertical têm características químicas iguais. Outra coisa que a gente tem na tabela são os períodos. Os períodos é as linhas horizontais. Essas linhas horizontais, eles têm o mesmo número de camada eletrônica, tá? Eles não se ligam iguais, mas tem camadas eletrônicas a mesma. Então, por exemplo, aqui nesse aqui que é o 3, né? Todo mundo aqui, ó, tem 3 camadas eletrônicas na distribuição eletrônica. E saber a distribuição eletrônica, as camadas eletrônicas é muito importante, porque é ele que vai falar pra você como que eles vão se ligar, o que eles vão se formar, enfim, como vai funcionar a ligação química deles. E as características químicas são semelhantes nas verticais. Agora vamos fazer um exercício aqui, que hoje a aula era bem rapidinha mesmo. Um exercício do Enem, nem é bem recente esse exercício até, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas eu estou em 2021, né? Então, na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico do número Z, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com os elementos com o número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome Nióbio e Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações industriais. Ó, ele contou uma história para você, falou do número atômico dos 2, mostrou quem são eles, né, de fato, falou de onde surgiu o nome deles. Até aí, você não tem uma aplicação muito clara em química sobre isso. Mas aí começa a pergunta. Esses 2 elementos adquiriram grande importância econômica na metalurgia e na produção de supercondutores. Você percebe que os 2 são usados para o mesmo fim? Perceba isso. Em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns. Sacou isso?
A importância econômica da tecnologia desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se. Quando eu falo que as propriedades químicas e físicas do elemento são aproximadas, significa que eles estão no mesmo grupo, ali na linha vertical da tabela periódica, tá? Aí olha o que ele fala. Terem elétrons no subnível F. Isso não significa nada, porque os elementos do subnível F, que são esses dois aqui, não necessariamente eles vão ter o mesmo tipo de ligação. Porque para garantir isso não é a horizontal, é a vertical, tá certo? Então não é isso. Serem elementos de transição interna, também isso não significa nada. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, é isso mesmo. Eles são do mesmo grupo da tabela periódica. Não preciso ter a tabela periódica para fazer esse exercício, entende? Eu posso pensar nisso, propriedades químicas iguais, mesmo grupo. Terem seus elétrons mais externos no 4 e no 5 também não significa muita coisa. E estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Não. Agora eu vou mostrar para vocês onde eles estão aqui. Ó. Um debaixo do outro. Nióbio e tântalo. Mesmo grupo, mesmas características químicas. Beleza? Então, gente, hoje era isso. Vamos apresentar a tabela para vocês, entender como ela funciona, o que ela tem de importante, que é legal você saber, e a importância de usar ela, tá? Use a tabela. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, na continuação da nossa série. Beijo para vocês e até a próxima.